falar de simulação, eu acho que está muito posto, considerando que a gente já discute simulação em algumas áreas muito críticas, como, por exemplo, a aviação. Vocês devem imaginar que para um piloto considerar-se apto, ou para que alguém outorgue ao piloto a autoridade para que ele voe, ele tem que acumular algumas milhares de horas. Sim. Algumas milhares de horas. E tem processos, né, que passam até a ser repetitivos, mas que são importantes. Aquele piloto, ele está em algum momento ele mantém a responsabilidade sobre 200 vidas, 250 vidas, 170 vidas, né? A gente já passou por imaginar quantas vidas passam na mão de um profissional de saúde. E a necessidade, então, que de forma análoga a um piloto, ele recebesse um treinamento de simulação para que diminuísse muito a chance que o avião caísse. Ou mesmo para que, quando surgisse algum evento adverso durante a sua pilotagem, entenda, não estou falando de avião, tá, gente? Só analogia. Quando surgisse algum evento adverso, previsível, aquele profissional estivesse apto a tomar a melhor postura. Se tudo isso for verdade, eu queria passar então, tá certo, para minha co-host e para a Brena, se isso faz sentido. Se isso fizer sentido, qual é a melhor maneira que a gente tem? É realmente se espelhar em aviação, civil ou militar e colocar isso? É o mesmo fit cultural do profissional? Eu acho que é um belo assunto para se colocar nessa mesa aqui. É o início. Diz aí, Lu. Então, eu acho que é isso tudo. A gente tem também a parte de cognitivo, que a gente sabe que 90% dentro da teoria de aprendizagem é através da prática, né? E como é que a gente vai fazer essa prática na área de saúde? Na aviação a gente faz lá no piloto, no computador, e como é que a gente vai fazer essa prática num paciente, e a gente não pode fazer isso. E aí eu acho que é a grande importância da simulação, que é juntar a teoria e a prática, e a possibilidade de você cometer o erro e não ter nenhum dano lá para o paciente, né? Então, a gente permitir esse erro é importante. Então, acho que o principal da simulação é isso, você permitir que erre, e que esse erro é ok, e que você está ali dentro para fazer isso, porque a gente vai ter um resultado para uma segurança do paciente, para evitar erros e diminuir custos também, né? Que a gente vai ter lá na frente essa possibilidade. Então, parte daí, e eu acho que iniciou, né, com o exemplo maior, foi lá a aviação, mas a gente já está agora bem fundamentado com a simulação clínica na área de saúde. E aí, Brena? Completamente alinhado. Então, assim, essas indústrias... Então, isso faz parte da história da simulação, né? Quem usou primeiro, as indústrias que primeiro se fortaleceram com o uso da simulação foi exatamente a aviação e a indústria bélica. Né? Treinamento de profissionais militares. No né? wonder que agora todo mundo joga aqueles joguinhos de videogame. Aquilo ali foi desenvolvido para treinar soldados, né? Sim. Call of Duty. Call of Duty, Então, aquilo ali foi pensado como estratégia de treinamento, né? Imersão. Então, a questão sensorial é muito importante na simulação. Então, a experiência, a aprendizagem experiencial, né? Que vem experiential learning, então experimental, né? A pessoa vivenciar, está imerso. Então, você tem que ocupar todos os estímulos sensoriais possíveis para a pessoa se sentir numa situação autêntica. Então, quem já replicava isso como forma de treinamento, estratégia de treinamento, era exatamente as outras indústrias de alta confiabilidade, que é a questão da aviação. Então, protocolos, regras, sistematizações, checklist, exatamente, promover um ambiente seguro de aprendizagem, que a gente sabe que o evento adverso, né, que muita gente ainda conhece como erro médico, mas a gente tira esse foco de uma questão só, a questão interprofissional é tão importante. Então, o evento adverso em saúde, a gente sabe que 70% ou mais está associado a falha de comunicação, transição de setor, transição de plantão. Então, é o fator humano. Então, a gente tem que condicionar as pessoas a estarem treinadas ao nível da automação. Então, tem que estar automático as fluidez, regras, condições de segurança. Então, sim, a simulação em saúde puxou muito dessas regras que já existiam em aviação e tenta replicar protocolos, né? A gente tem um marco histórico, que é aquele documento do ano 2000, Errar é Humano, sim, que viu os números, né? Inicialmente eram 98 mil, quase 100 mil, e, na verdade, um fator de correção, isso há 20 anos, um fator de correção, a gente percebe hoje em dia que são 400 mil óbitos nos Estados Unidos, que é onde tem mais dados concretos, por ano, de pessoas que morrem por eventos adversos. Na verdade, a terceira causa de morte nos Estados Unidos. Então,
Quando você percebe que há tanta falha institucional, você tem que ir atrás de sistematizar o treinamento para que as pessoas automaticamente estejam numa condição de trabalhar na segurança, né? Então, esse alinhamento com essas indústrias existe por demais, e a gente tem que trabalhar muito a questão do fator humano, que eu acho que é uma coisa importante aqui da gente... É o gerenciamento de crise, né? Porque a gente tem habilidade, a gente pode ter habilidade técnica, mas e a crise no momento, né? O momento de estresse, o que a gente vai fazer? Que aí vem aí dessa parte naval, militar, e trouxe para a simulação, que é o que a gente tenta trabalhar, as habilidades aí afetivas, psicomotoras também, né? Exatamente. Trabalho em equipe, isso. Então, trabalho em equipe, comunicação, regras de segurança, até exatamente a questão da consciência situacional, porque até que eu falei mais cedo a questão da cirurgia ou com obstetrícia. Como obstetrícia, na maioria das vezes, felizmente que seja assim, cada vez mais, há pouca intercorrência, né? Os processos são fisiológicos na sua maioria. Então, a oportunidade de exposição a situações de risco eram diminuídas. Tá? Então, com isso, você termina tendo pouca oportunidade de repetição, que é uma coisa importante da simulação que ela lhe dá uma condição de repetição em ambiente seguro de aprendizagem. Então, por isso que eu fui para a cirurgia um pouco para... Eu quero ver mais bronca para poder entender o feeling de antes de chegar. Então, era isso, era consciência situacional. Então, eu fazia muito mais questão de ficar no pré e no pós-op. Até entrei em algumas cirurgias, entrava na cota, mas não brigava pela 6ª, 7ª gastrectomia, porque eu queria fazer o pré e o pós. Porque era ali que estava a questão do manejo mais complexo. Assim, para a questão de trabalho em equipe, comunicação, etc. Então, era essa questão da consciência situacional. Então, quando você dá a oportunidade das pessoas trabalharem isso, você claramente vai melhorar a assistência. E até transplante, né, Fernanda? A gente sabe como o transplante tem esses protocolos muito claros. Então, até o serviço que eu fui, na época, foi o serviço da UPE, que era o serviço de transplante hepático, e muito que, na época, os coordenadores lá, doutor Cláudio, Olival, todo mundo que estava muito envolvido, falava muito disso. Quando você coloca um standard, um padrão de qualidade acima para uma coisa que seja, você naturalmente leva o padrão de qualidade para todos os outros processos. Então, melhorar os processos. Então, aquilo ali era uma coisa que já me interessava bastante. E você traz isso, consegue replicar artificialmente, dá a oportunidade do aprendiz estar submerso, ele praticar até a excelência, que é exatamente, você dá a oportunidade do Mastery of Learning. Você sai dali com um padrão de qualidade pela oportunidade de aprendizagem em ambiente seguro, sem lesão para o paciente. Sim. Então, vocês estão percebendo que eu sou entusiasta da simulação, né?